Em projeto de lei enviado à Assembleia Legislativa da Bahia, o governador Rui Costa anuncia corte de gastos no estado. Chuva na região metropolitana. Uma árvore cai e deixa trânsito congestionado em Lauro de Freitas. Maior cruzeiro francês aporta em Salvador. A embarcação tem capacidade para mais de 5.000 passageiros. Ao vivo, tudo sobre a entrega do troféu que premia profissionais da arte transformista. E no dia do samba, o cantor Diogo Nogueira faz show na concha acústica em homenagem à data. Veja também os destaques do futebol. Tem a despedida de Bahia e Vitória do Campeonato Brasileiro, a vitória do Rubro Negro no Campeonato Juvenil e na reta final do Intermunicipal, Itamaraju e Itapetinga decidem o título. O TVE Notícias começa agora. Boa noite. O tempo fechou hoje à tarde em Salvador e região metropolitana. Moradores ficaram sem energia e uma árvore caiu e complicou o trânsito na BA-099, no trecho urbano da via em Lauro de Freitas. A Estrada do Coco, em Lauro de Freitas, na região metropolitana de Salvador, ficou completamente engarrafada. A árvore foi atingida por um raio e ficou atravessada na pista, o que provocou congestionamento. O incidente aconteceu esta tarde na altura da antiga loja Insinuante. Em Ipitanga, os fortes ventos e a chuva deixaram alagado o estacionamento do condomínio Brisas do Ipitanga, na Avenida Amirílio Thiago. Alguém quer ir ali no... Imagens impressionantes. O paciente com câncer de próstata, a doença que mais mata homens no Brasil, pode ser tratado com cirurgia aberta, mais convencional, videolaparoscopia ou por cirurgia robótica, que é uma técnica mais moderna e que tem menos sangramento e recuperação mais rápida. Em Salvador, ela deve começar a ser oferecida no ano que vem. Foi no ano passado, aos 45 anos, que Fernando foi diagnosticado com câncer de próstata. A doença, segundo o médico dele, é hereditária. Ele perdeu o pai quando tinha 30 anos, vítima do mesmo tipo de câncer. O professor ficou com medo, mas como a doença estava no início, os médicos garantiram que tinha tratamento. Quando você bate o papo com o médico de sua confiança, ele deixa você mais tranquilo. A cirurgia que Fernando conhecia era aberta, a mais comum. Depois de recomendação médica e muita pesquisa, ele optou pela robótica, ainda pouco conhecida na Bahia. Tudo que você poderia ter de pontos negativos da cirurgia aberta ou na de vídeo, você descarta com a cirurgia robótica. Então isso me tranquilizou também. Meu pós-operatório foi extremamente tranquilo. Fernando teve que fazer a cirurgia em São Paulo com esse urologista. Na Bahia, o procedimento ainda não é realizado. E olha que não é tão novo. Surgiu nos Estados Unidos em 2001 e chegou ao Brasil em 2009. Atualmente, existem 39 robôs espalhados pelo país. Há uma expectativa muito grande que a cirurgia robótica chegue para a nossa população e que chegue cada vez mais barata, já que há uma popularização maior do uso do robô, há uma expectativa de que os custos se reduzam progressivamente. Enquanto a cirurgia robótica não chega à Bahia, cerca de 90% das técnicas realizadas nos casos de câncer de próstata são por via aberta, segundo especialistas. O procedimento pode trazer riscos e efeitos colaterais, como incontinência urinária, fora a demora de recuperação. Sem a robótica e os problemas da cirurgia aberta, resta a que é feita por videolaparoscopia. O procedimento é comum na rede privada de Salvador, mas pelo SUS, apenas o Hospital das Obras Sociais Irmã Dulce oferece essa técnica. A cirurgia laparoscópica, ela tem uma curva de aprendizado do cirurgião um pouco mais lenta. Ela é uma cirurgia que requer um volume grande para o cirurgião ter experiência em realizar ela de maneira rotineira. Por conta disso, há uma certa dificuldade em introduzir a cirurgia laparoscópica no SUS. Apesar das dificuldades de realizar a cirurgia por vídeo e a robótica, que tem custos mais elevados, o especialista afirma que a recuperação é rápida. Fernando, por exemplo, estava realizando atividades de rotina após uma semana de cirurgia e em menos de 15 dias estava de volta ao trabalho. Para os médicos, o maior dilema para os homens ainda é o preconceito. O câncer de próstata atinge 1 em cada 9 homens e é também o que mais mata. Os negros têm um risco muito mais alto de ter cânceres de próstata agressivos.
Isso daí já é de conhecimento geral, então a gente tem que ficar atento à população negra. A gente está aqui em Salvador, que é uma cidade com a maior população negra fora da África, então a gente tem que ficar extremamente atento a isso e pegar essas pessoas que têm um risco de uma doença mais agressiva e promover o tratamento no momento adequado. O maior navio cruzeiro francês aporta na Bahia e movimenta o setor turístico. Com capacidade para acomodar mais de 5.000 passageiros, o MSC Ciavil aportou em Salvador na manhã de domingo. Este é o maior navio de cruzeiro francês e a viagem teve como ponto de partida a cidade de Gênova, na Itália. A expectativa de chegar, descer nesse calor humano aqui, é indescritível. A estreia da embarcação em águas brasileiras foi marcada por uma recepção calorosa da banda Cortejo Afro. Até o mês de abril do ano que vem, a Bahia receberá mais de 240 mil turistas que devem desembarcar nos portos de Salvador e Ilhéus. Recebemos o primeiro navio de uma série de 64 navios que vão chegar nesse verão até depois do Carnaval. Em comparação com o período de alta temporada do ano anterior, a Bahia contará com um incremento de 7,5% no número de visitantes que buscam o estado como destino das férias. Para avaliar os hábitos de consumo e o perfil dos turistas, a Secretaria de Turismo realiza uma pesquisa que deve orientar os novos investimentos no setor. A gente recepciona ele quando ele vem, depois quando ele volta a gente faz de novo outro questionário, saber o que ele mais gostou, quais são os pontos turísticos que ele acha que foram mais interessantes e o que pode melhorar, porque também está buscando essa adequação cada vez melhor para o turista. Então, a expectativa é que depois eles voltem para ficar somente aqui em Salvador e no estado da Bahia. Veja daqui a pouco no TVE Notícias a anulação do julgamento dos velejadores brasileiros em Cabo Verde. E mais, trânsito vai ser alterado na região do Centro Histórico por causa da festa de Santa Bárbara. Agora a gente vai ver nas imagens da Secretaria de Segurança Pública como é que está o trânsito na Avenida Paralela. Trânsito intenso, carregado, engarrafado nesse início de noite de segunda-feira. Aí nas câmeras da Segurança Pública a gente pode ver pertinho do Ibuí. São 6h07. O desaparecimento de pescadores no Rio São Francisco e a anulação do julgamento dos velejadores brasileiros em Cabo Verde estão entre os destaques do Giro de Notícias desta segunda-feira. Os corpos de 2 dos 4 pescadores que estavam desaparecidos depois que um barco virou no Rio São Francisco, no município de Xique-Xique, na tarde de ontem, foram resgatados hoje pela manhã. Givaldo Pereira dos Santos e um outro homem identificado como Ranieri foram encontrados com vida. 4 continuam desaparecidos. Unidades da Companhia Independente de Policiamento Especializado e a Polícia Militar de Xique-Xique continuam com as buscas. O Tribunal de Barlavento, em Cabo Verde, determinou a anulação do julgamento dos 3 velejadores brasileiros que estão presos no país, condenados por tráfico internacional de drogas desde março. A Justiça entendeu que o primeiro julgamento não deu direito à ampla defesa dos condenados por não ouvir testemunhas e relatórios de defesa. Entre os 3 brasileiros presos, 2 são baianos. Eles e um francês foram condenados em primeira instância a 10 anos de prisão. O grupo era tripulante de um veleiro que transportava mais de 1 tonelada de cocaína. Os 3 brasileiros continuam presos. Os ventos e a forte chuva que atingiram Salvador na tarde de ontem derrubaram a árvore de Natal instalada em frente à Prefeitura e ao Palácio Rio Branco, no centro da cidade. Ninguém ficou ferido. Nas redes sociais, internautas divulgaram imagens da árvore momentos antes dela ir ao chão. A Secretaria de Manutenção da cidade já retirou os restos da árvore de Natal montada na Praça Municipal, que caiu no domingo. Quem for fazer a travessia de ferryboat no dia 8 de dezembro, feriado de Nossa Senhora da Conceição da Praia, as viagens vão ser realizadas de hora em hora, mas de acordo com a Internacional Travessias, se houver aumento no fluxo de passageiros, poderão ser disponibilizadas mais embarcações. O sistema ferryboat funciona de segunda a sábado, das 5 da manhã às 11h30 da noite. Já domingos e feriados, das 6 às 11h30. Quem quiser adquirir o serviço por hora marcada é preciso fazer isso por meio da internet, utilizando o site internacionaltravessias.com.br. E por conta dos festejos a Santa Bárbara, que abre o ciclo de festas populares da Bahia, teremos modificações no trânsito em Salvador. A repórter Emanuele Pereira tem mais informações. A
A festa de Santa Bárbara, que acontece amanhã, abre os ciclos de festejos de largo na capital baiana. Para garantir a comodidade e segurança dos fiéis, o trânsito será modificado. A partir das 7 da manhã até 1 da tarde, na Avenida JJ Seabra e Ladeira da Praça, o trânsito será interditado. Entre as 7 da manhã e 3 da tarde, haverá desvio no tráfego de veículos no cruzamento entre a Rua Siqueira Campos com a Rua Engenheiro João Pimenta Bastos para a Rua Manuel Caetano. Também será interditado progressivamente a partir das 8 o trânsito no Largo do Terreiro de Jesus e ruas da região. Os motoristas terão como opção de tráfego a Rua do Pau da Bandeira, Ladeiras da Montanha e Conceição da Praia, Comércio e Túnel Américo Simas. Além do Vale de Nazaré, Avenida Joana Angélica e Saúde. Emanuele Pereira para o TVE Notícias. Daqui a pouco, às 7 da noite, no Teatro do IRDEB, tem a entrega do troféu Melhores do Ano, que está na 4ª edição e premia os profissionais que fomentaram a arte transformista durante todo o ano. Quem está lá e tem outras informações ao vivo é a nossa repórter Darly Martins. Boa noite, Darly. Boa noite, Jonathan. Boa noite a todos. Eu estou pertinho aqui de você no Teatro do IRDEB, justamente para falar aí sobre essa premiação, os melhores do ano, da cena LGBTQ+, de Salvador. Por enquanto, tem gente ensaiando ali, ó, no palco. Já começou aqui a preparação. Tá vendo? O pessoal tá bem animado, esperando esse momento aí, bem esperado por eles. Eu vou conversar aqui com o Chico Ramos, que é o produtor e organizador do evento, para falar melhor aí, para dar mais detalhes aí desse evento. Queria saber de você, Chico, boa noite. Quais são os destaques de hoje? Quais são aí as categorias? Boa noite a todos. Melhores do Ano da cena LGBTQ+, de Salvador está no seu 4º ano de edição. É um evento que contempla os artistas, amigos, apoiadores e parceiros da cena soteropolitana, aqueles que não só estão nos palcos, assim como os nossos artistas, mas que também fazem parte da arte como um todo. Entre as categorias, para citar as pessoas que fazem parte disso, além dos artistas, eu tenho casa de show, eu tenho sauna, aí eu tenho personal stylist, que nós temos estilistas em Salvador, que nos ajudam com os figurinos para os nossos artistas. Eu tenho maquiagem, artista do ano, revelação, figurino. E para este ano, nós temos para cada ano uma novidade. A novidade do ano é a categoria Música do Ano, que saberemos o resultado em breve, mas já sabemos que foi a categoria mais votada deste ano. Tem também uma categoria especial, que é uma homenagem a um dos artistas. Aí, quem é esse homenageado de hoje? Bom, o homenageado de hoje, eu vou deixar para que vocês vejam ao vivo. O troféu chama-se Marina Garlen. É uma artista que foi muito importante na nossa cena, contribuiu muito para que toda a nossa classe pudesse diariamente lutar pelos seus direitos, não só como cidadão, mas também no palco. A arte LGBT, ela é realizada com muito amor, muita dedicação, muito empenho. É importante que estejamos nos palcos mostrando para toda a sociedade aquilo que eles têm para mostrar, né? É um momento até para quebrar paradigmas, né? Para fortalecer aí essa arte de transformistas. Com certeza. O Melhores do Ano foi criado no intuito de celebrar tudo aquilo que a gente viveu ao longo do nosso ano. Independente das dificuldades que nós temos por aí do dia a dia, que faz parte, acho que da realidade de todo mundo, é isso, o Melhores do Ano é uma celebração. Ok, muito obrigada pela participação aqui. É já, Jonathan, a partir das 7h30, viu? Estão convidados. Voltamos com você aí no estúdio. Ok, Darly, obrigado pelas informações. E hoje à tarde, o governador Rui Costa realizou uma entrevista coletiva para anunciar algumas mudanças aí no Poder Executivo Estadual, que você confere a partir de agora. Entre as empresas que devem ser extintas está a Conder, que atualmente tem em seu quadro funcional 268 funcionários aposentados, mais de 40% dos trabalhadores ativos. O governador revelou que as medidas são necessárias e tem como objetivo manter os pagamentos do funcionalismo público em dia e os cofres públicos superavitários. Toda vez que esse índice é ultrapassado, para o Estado não ser penalizado, não ficar impedido de tomar empréstimo,
mesmo de fazer operações financeiras, o Estado tem que tomar medidas de redução de custos. É isso que nós estamos fazendo, mais uma vez, reduzindo os custos da máquina pública, enxugando cargos comissionados, para possibilitar que a gente consiga, funcionando a economia do Estado, o Estado tomando empréstimo, fazendo obras e tocando como tocamos ao longo de 4 anos a Bahia. Com as medidas, o governador Rui Costa pretende economizar quase 400 milhões de reais, além de conter os gastos públicos e diminuir o déficit previdenciário, que pode chegar a 8 bilhões de reais em 2022. O déficit previdenciário cresce de forma exponencial no Brasil inteiro, em todos os estados. Repito, por primeiro motivo que não houve poupança ao longo dos 40 anos. Segundo, é aumento da expectativa de vida. E terceiro, essas decisões absurdas e que vão dando promoção para quem está aposentado, vão aumentando o salário para quem está aposentado. Alguns milionários como esse, vários milionários como esse que eu citei aqui. Esta não é a primeira vez que Rui Costa faz uma reforma com base no controle de gastos. Em 2014, quando assumiu o governo, extinguiu algumas secretarias e 1.600 cargos comissionados. À época, a economia dos cofres públicos atingiu 200 milhões. Rápida pausa no TV Notícias. Daqui a pouco tem os destaques do futebol. Bahia e Vitória se despedem do Campeonato Brasileiro. Vitória leva o título baiano na categoria Sub-17. Itamaraju e Itapetinga vão decidir o título do Intermunicipal 2018. E mais, cantor Diogo Nogueira celebra o Dia do Samba com um show em Salvador. Agora a gente vai lá para a Cidade Baixa, para a Avenida Oscar Pontes, ver como é que está o trânsito por lá. Trânsito intenso, mas nesse ponto da cidade não tem retenção nesse momento. São 6 horas e 17 minutos. Agora a gente fala de futebol. Terminou o Campeonato Brasileiro. Bahia se despediu da temporada com empate 0-0 contra o Cruzeiro. Boa noite, Elton. Boa noite, Jonathan. Boa noite, está assistindo. Boa noite. Bem, a partida de ontem foi até tranquila, né? Como você avalia assim, o jogo, o duelo, como dizem? Bom, o Bahia já terminou o campeonato na Copa Sul-Americana desde a rodada anterior. Então era um jogo mais de festa, de despedida. A gente vai ver as imagens aí dos melhores momentos. Um 0-0 que foi até aplaudido pelo torcedor no estádio de Pituaçu. O Bahia que encerrou aí sua participação no Brasileirão, enfrentando o Cruzeiro na despedida do Zé Rafael e na despedida do lateral Léo, né? Os dois jogadores não permanecem no Bahia no ano que vem, por isso até muita emoção ao final da partida. Primeiro tempo muito equilibrado, né, das duas equipes. O Cruzeiro já na Libertadores também, um time já praticamente sem interesse no campeonato, que deixou o jogo até um pouco mais franco, né, um pouco mais aberto. Um primeiro tempo de muita movimentação e um segundo tempo até os dois times tiraram o pé, fruto do cansaço, né? Cansaço ao longo da temporada. Refletiu no desempenho até. Porque o Bahia fez mais de 70 jogos no ano, né? O Cruzeiro também de jogos intensos, até de durante Libertadores. A Copa do Mundo, né? O Bahia não parou. Durante a Copa do Mundo o Bahia disputou a Copa do Nordeste, né? E aí a gente está vendo alguns lances da partida e alguns jogadores muito ovacionados pelo torcedor, né? O caso do Zé Rafael, que se despediu, o caso do Léo também, e do Gilberto, que é um jogador que ainda não teve sua situação definida dentro do campeonato, dentro do elenco do Bahia, tem contrato até o fim do ano e o Bahia tenta a renovação de contrato do Gilberto. A gente está vendo aí a saída do Zé Rafael, né? Essa reação da torcida é resultado do empenho, da boa campanha do time, Elton, na sua avaliação? Sim, o Bahia terminou em 11º lugar no campeonato, a melhor posição do Bahia nos pontos corridos, né? Não conseguiu superar o número de pontos que foi 50 ano passado, mas terminou numa posição melhor do que a do ano passado, por isso até o torcedor reconheceu a boa temporada do Bahia. A gente fala do Vitória, infelizmente não venceu mais uma vez, mas até foi uma diferença pequena ali com o Palmeiras, né? Como você avalia essa partida, Elton? Olha, é interessante que o Vitória foi rebaixado na rodada anterior, e ontem contra o Palmeiras fez um jogo melhor do que fez nesse período que precisava pontuar. Fruto de um relaxamento de um time que já não tinha mais compromisso com o campeonato. A gente vai ver os gols da partida agora e vai entender um pouco. O Palmeiras saiu na frente, né, logo no primeiro tempo, e parecia que o roteiro do Vitória no Campeonato Brasileiro iria se repetir, né? Mais uma goleada, mais um jogo onde a equipe não iria fazer, né, o que se espera. Só que o Vitória conseguiu diminuir o placar, né? Sofreu 2-0, diminuiu o placar com o Iago, depois empatou com o Luan, um belíssimo gol que a gente vai ver agora. Ele faz um giro bonito e consegue empatar a partida. No finalzinho do jogo,
o Palmeiras conseguiu fazer os 3-2. O Vitória vai reformular o seu elenco para disputar a segunda divisão do ano que vem, mas tem Campeonato Baiano, tem Copa do Brasil e Copa do Nordeste. O torcedor ávido aí para ter um 2019 melhor do que teve 2018, que aliás é um ano para se esquecer. A gente também teve um Bavi nesse final de semana, né, Elton? Com os meninos do Sub-17, a gente mostrou inclusive com exclusividade. Exatamente, sábado pela manhã tivemos a transmissão aí da final do Campeonato Baiano Sub-17. O Vitória precisava apenas, podia até perder por um gol de diferença que seria campeão. Tinha essa vantagem. Mas o jogo terminou 0-0, a gente está vendo aí os melhores momentos da partida. E a comemoração, né, da garotada do Vitória. O Vitória que perdeu o título no profissional, no Sub-20 e no infantil. Conseguiu no Sub-17 um título estadual, que dá um alento aí para o torcedor do Vitória com relação a essa garotada, né? Que é sempre o futuro do rubro-negro. O torcedor do Vitória sempre olha para a base quando quer ver um time mais forte e certamente esses garotos aí vão aparecer daqui a 1 ou 2 anos na equipe principal. Final é final, né, Elton? Mas esse jogo, como você foi equilibrado, teve um corpo a corpo entre os jogadores, como você viu essa partida, o empenho de cada seleção? Acho que o que definiu mesmo foi o primeiro jogo, né? Que o Vitória venceu por 2-0 no Barradão. O jogo foi muito equilibrado, mas o Vitória soube administrar muito bem a vantagem que fez na primeira partida e por isso até conseguiu o título diante do seu maior rival. Maravilha, Elton. Bem, o Campeonato Intermunicipal também chegou na reta final. Itamaraju e Itapetinga vão decidir o título da maior competição de futebol amador do país. A TVE, como de costume, transmitiu ontem Itamaraju e Santo Amaro. O time do Recôncavo venceu por 1-0 e a decisão foi para os pênaltis. Elton, pênalti é ação, é emoção a toda a prova. Verdade. A gente está vendo o gol da seleção de Santo Amaro que aconteceu aos 10 segundos do segundo tempo, né? Esse gol que levou a partida para os pênaltis. A primeira partida havia sido ganha também pela seleção de Itamaraju por 1-0, então o Santo Amaro conseguiu reverter esse placar. Só que a partida foi para os pênaltis e se destacou o goleiro da seleção de Itamaraju que defendeu esse pênalti e no final os donos da casa conseguiram fazer o pênalti que definiu a classificação para a decisão. Itamaraju chega à sua terceira final contra a seleção de Itapetinga, uma final que ninguém esperava, né? Os favoritos foram caindo ao longo do Intermunicipal, uma seleção do Sudoeste e uma do Extremo Sul. E a comemoração foi bacana. Detalhe, Jonathan, mais de 4.000 pessoas no estádio. A gente não vê público em futebol profissional como esse numa reta final de temporada. Teve torcedor que entrou em campo? Teve uma turma que invadiu ali, pulou o alambrado, tudo para comemorar com sua seleção. Final de Intermunicipal. Não é o recomendável, mas a gente entende também que os torcedores do interior vivem aquelas seleções, se veem, né, naqueles jogadores, a representatividade do interior também no esporte, né? E atenção, depois de você perder o jogo no tempo normal, né, e ganhar nos pênaltis, né? Uma emoção muito grande, né? Final muito equilibrado. É isso, a gente está vendo muito equilíbrio, né? Entre as partidas, entre as seleções, na verdade. O que a gente espera daqui para frente, Elton, para as próximas partidas? O primeiro jogo vai ser em Itapetinga e o segundo em Itamaraju. Itapetinga eliminou uma seleção que vinha invicta até as semifinais. E a seleção de Itamaraju também, né? 2 seleções que foram eliminadas, Euclides da Cunha e Santo Amaro, não perdiam partidas até as semifinais. Então, são 2 seleções que realmente mereceram chegar à final. Show de bola, Elton. Obrigado pela sua participação mais uma vez. Valeu, Jonathan. Um abraço e parabéns. Feliz aniversário. Viu? Valeu, obrigado, querido. E ontem foi comemorado o Dia do Samba. Várias atrações se apresentaram em diferentes pontos da cidade para celebrar a data. O cantor Diogo Nogueira, por exemplo, fez show na concha acústica do Teatro Castro Alves. Ele apresentou ao público soteropolitano as canções do álbum Muduê, formado por músicas inéditas. Esse é o primeiro projeto inteiramente autoral de Diogo, que procurou valorizar o samba no pé no chão. Samba de pé no chão com muito batuque. O artista apresentou também clássicos do samba e sucessos que marcaram a carreira dele. A apresentação, que celebrou em uma década de carreira de Diogo Nogueira, teve transmissão ao vivo e exclusiva aqui da TVE e também da Educadora FM. Todo menino é um rei, eu também já fui rei. O TVE Notícias de hoje fica por aqui. Continue com a gente, logo mais tem o programa Estádio e em seguida o Repórter Brasil. Boa noite para você e até amanhã. Tchau. A vida que eu sonhei no tempo que eu era só, nada mais do que menino pensando só no reino do amanhã. A deusa do amor maior, nas caminhadas sem pedras, no rumo sem ter um nó. Todo menino é um rei, eu também já fui rei.
já fui